Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Oh, me refaz, me refaz. Tolerou uma conclusão entre eles, depois que o pai se couberam, abençoou Jacó, e Jacó e Esaú ficou, se irou, e Jacó fugiu à presença do irmão dele, o irmão dele queria. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo o meu erro. Parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem se faz. Se os deuses a quem se serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, se coloquem de pé nesta noite. Sabe, Josué, ele chama o povo em meio a tantas distrações que havia, em meio a tantos deuses que batiam na porta deles dia após dia. Josué chama o povo para se posicionar perante ao Senhor, para se posicionar perante o seu lar e declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu me lembro como eu comecei a vir a Filadélfia, eu caminhava sozinha nessa jornada, porque o meu esposo achava que não era necessário estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação para ter o Senhor, que nós poderíamos lá na nossa casa orar, lá da nossa casa ter intimidade com o Senhor, e podemos sim ter intimidade com o Senhor lá da nossa casa. Porém, esta comunhão ela é necessária, porque no dia mau, no dia que eu e você estamos fracos, o Senhor usa o nosso irmão para nos fortalecer. Ele usa as nossas vidas como um instrumento em suas mãos. E eu venho te lembrar que vale muito a pena declarar e profetizar sobre o teu lar e dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe você tem alguém ainda no teu lar, no teu familiar, que você ora, que você sonha com um dia que ele estará aqui ao teu lado adorando ao Senhor. E eu te digo que esse dia ele chegará, porque o Senhor ele é fiel para cumprir. E eu digo para você, irmão, porque o Senhor fez na minha vida. Um dia minha mãe orou pela minha vida e eu dei o primeiro passo. E após eu dar o primeiro passo, a minha casa está aqui servindo ao Senhor. Então não deixe que o inimigo tire a tua esperança. Não permita que o inimigo venha pensar que não há mais jeito para aquele familiar. Não permita que o inimigo diga aos seus ouvidos
Sim, vai abençoar aqueles que estão aqui nessa noite. Abençoa aqueles que não puderem estar conosco, Pai. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem feito por nós. Senhor, obrigado por nos colocar debaixo de tuas asas. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, direciona esse culto da tua maneira, Pai. Do jeito que tu queres, Espírito Santo. E sim, aqueles que estão aqui venham ser usados no louvor, venham ser usados na palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te pedimos, fica conosco mais uma vez. Amém. Senhor, a sua casa servirá ao Senhor.
Mais uma vez, fala para ele, a tua casa servirá ao Senhor. Ele vai orar e depois nos dá continuidade. Coloca a mão no seu coração. Soberano Deus, querido, maravilhoso Pai, nós temos orado ao Senhor. Temos te louvado neste momento e agradecer ao Senhor, meu Pai amado, por aqui estar na tua casa, por chegar em livramento, por poder oferecer um culto alegre, memorável, satisfatório ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar ao decorrer desse trabalho e que as tuas bênçãos nessa noite nos alcance em nome de Jesus. Amém? Bom, ele vai estar fazendo tudo e em seguida o irmão Zé vai estar orando. Amém? Glória ao Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir no Salmo 124. Amém, igreja? Amém. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, mas a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre nossas almas. Então as almas altivas teriam passado sobre nossas almas. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por pressa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Primeiramente quero dizer que eu sou grato a Deus por poder ver que a graça, o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Quero dizer para a igreja que muito bom dia. Antes já de ele ter lido, Deus tinha confirmado para mim uma palavra. E antes de eu orar, eu quero dizer para você que Deus colocou no meu coração uma palavra chamada confiança. E fecha com o versículo que foi lido. Ali fala sobre Davi, a leitura que o irmão leu, que ele estava num momento de angústia, de aflição e perseguição, mas ele confiou em Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração antes de nós orar. Hoje foi louvado e falado sobre família. Eu estava prestando atenção sobre o andamento do culto. Eu quero dizer assim, eu não sei o que tu tem passado nos teus familiares, eu não sei o que tem acontecido dentro da tua casa, dentro dos teus parentes, amigos, mas certo é que o Deus que nós servimos já sabe. O certo é que o Deus que você serve, o Deus que você confia, já sabe de tudo, porque nada passa desapercebido nos olhos de Deus. Eu sou uma pessoa que em muitos momentos da minha vida foi necessário a total confiança em Deus, porque se nós não confiarmos nesse Deus que Davi falou, nós fraquejamos nos dias em que estamos vivendo. Eu quero te convidar a fazer uma oração diferente nessa noite, porque eu tenho autoridade para falar isso para você, porque eu tenho experiência com Deus para falar para ti. Eu te convido a confiar e erguer a tua voz, e erguer os teus olhos como Davi fez. Se existe no teu coração fé e esperança, para que você acredita no que Deus pode fazer na tua vida. Eu estou aqui levando a minha voz não somente para te convencer a tua mente a alguma coisa, mas sim te confirmar que Deus que foi lido é um Deus que ainda existe, é um Deus que ainda opera, é um Deus que ainda faz milagre, é um Deus que ainda Ele se interessa pela tua família, Ele se preocupa com a tua casa. Oramos, amado Deus e Pai, nesse momento, ó Pai, eu levo a minha voz, pedindo que olhe para nós nesse momento, Senhor. Como igreja, Senhor, estamos aqui reunidos. Alguns, Senhor, confiam no que eu disse. Alguns, Senhor, tem sim, quer esperança que Tu podes, Deus, mover a
agir aonde for preciso. Mas também, Senhor, eu tenho certeza que tem pessoas que ainda não têm a clareza de conhecimento de que Deus que você é e da capacidade que tu tens de fazer. Senhor, nos dias que nós vivemos hoje, a nossa igreja, Senhor, vive momentos difíceis para compreender, porque são tantas vozes, ó Deus, ao nosso redor, querendo destruir a esperança da igreja, querendo destruir, Senhor, a esperança do povo. Tantas vozes, Senhor, querendo calar, Senhor, a nossa confiança em Ti, querendo, Senhor, nos colocar medo. Mas Deus, eu sei que Tu és um Deus todo-poderoso, e que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, crendo que Tu tens, sim, ó Deus, a solução, crendo, Senhor, que Tu tens, sim, a resposta, Senhor, para essa pessoa. Assim nós dormimos, Senhor, na nossa fé, acreditamos, Senhor, num Deus vivo, forte e poderoso, e que faz, e que fez, e que continuará fazendo. Amém. Aleluia. Só da uma igreja com a palavra do Senhor. Amém? Que bom que você veio, meu irmão, essa noite para a gente nós adorarmos o nome do Senhor. Poder tomar assento por bondade, irmão. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, cristão. Glória a Deus. Hino de número 459. Nossa arte cristã. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, tu és maravilhoso. O Senhor está nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Nós podemos sentir o mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém? De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, assim Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo. Estou bem certo que Cristo auxílio terá. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas tuas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo. Promessas brilharão, promessas temos que ao céu de gozo irá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. Então fica firme, meu irmão, que aquele que te prometeu, ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, irmãos, temos alguns avisos concernentes à obra do Senhor, né? Aleluia. Terça-feira ali, irmãos, nós temos aí o círculo de oração masculino e feminino, a partir das 19h30. Durante a semana aí, os trabalhos todos inicia às 19h30. Então, círculo de oração masculino, ali na salinha, nós vamos estar aí, né? E domingo que vem é Santa Ceia do Senhor, então onde vai estar encerrando, círculo de oração das irmãs também, vamos estar aí ensaiando, vamos estar orando, vamos estar clamando, né? Pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas famílias, glória a Deus, e também pelos irmãos também que se encontram enfermos, como sempre nós fazemos diariamente, né, irmão? Nós temos que fazer isso sempre, não só na hora que nós devemos orar no nosso coração, mas sempre nós devemos estar orando pelos nossos irmãos, aleluia, que estão encarecidos das nossas orações, amém? Glória a Deus. Quarta-feira, nós estamos aí no quarto dia da campanha, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ou agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Está aí essa campanha que tem, né, nos motivado a estar cada vez mais na presença do Senhor, buscando, aleluia, de Deus, aleluia, né, um revestimento, buscando de Deus aquilo que Ele tem nos prometido. Glória a Deus, aleluia. Então, quarta-feira nós estamos aí, o evangelista Jara, né, o pastor Jara, aleluia, que também já ministrou aqui, mas é uma bênção de Deus, né, um homem usado na mão de Deus, vai estar aí ministrando na quarta-feira, aleluia. Então, e na quinta-feira nós temos aí a nossa escola bíblica, né, a partir das 19h30 também, nós temos a nossa escola bíblica. Nós vamos para a terceira aula, né, irmãos? A nossa escola bíblica vai estar lecionando a irmã Camila, e ela que é a líder setorial da escola bíblica, ela vai estar aí na terça-feira, na quinta-feira, ministrando a palavra do Senhor aí, ministrando a escola bíblica, que é a terceira lição, que nós cancelamos, né? Devido a algum motivo que os irmãos sabem que a gente colocou, devido ao falecimento da irmã Gelene, nós tivemos que usar a igreja para isso, né? Esposa do irmão Adão aí, né? Nós tivemos aí, então daí foi cancelada a escola bíblica de quinta-feira. Então, a lição 3 agora vai ser na próxima quinta-feira aí, amém? Glória a Deus. Então são esses os avisos, lembrando que domingo é a nossa Santa Ceia do Senhor, próximo domingo, a nossa Santa Ceia do Senhor. Na sexta-feira tem o encontro dos jovens, dos adolescentes também aqui na congregação, amém? Glória a Deus. Eu acho que são esses os avisos, irmãos. Temos aqui nosso irmão, vai acontecer no dia 20 e 21 de fevereiro, o SEADRO, que é o Seminário de Ensino. Então, nós temos aqui algumas pulseiras, né? Tem um custo aqui, irmãos, que é um custo porque é trazido alguns gastos com os pregadores que vêm, né, de fora, e o custo é R$25 a pulseira. Então, convidamos aí os obreiros a estar participando, né, porque é um momento que nós precisamos estar ali aprendendo a palavra do Senhor. É uma convocação do nosso pastor Nilton para que todos os obreiros, as lideranças, se esforçar para estar ajudando, fazendo ali, participando ali no SEADRO, ali que acontece ali na sede na Rua São Paulo, no dia 20 e 21 de fevereiro. Lembrando também, irmãos, agora que dia 14 de fevereiro nós teremos aqui o nosso Congresso de Missões, né, que vai acontecer na congregação. Então, marque bem, vai ser no sábado. Então, marque bem essa data, venha participar, né, e venha, convide, vai ter o evangelismo aí um dia antes, nós vamos fazer o evangelismo com os balões também. Então, a gente vai cair, quem está se organizando ali, o auxiliar irmão Alcir, irmão Jorcelino, estão ali se organizando, né, a gente vai se reunir na igreja, para toda a igreja estar envolvida, né, nesse evangelismo, para nós estarmos aí anunciando Jesus, convidando os vizinhos, todos ali, o Morro do Arthur, em Cano Alto, essa região aqui também, né, na Laves também, vamos estar todos ali, ajudando ali, para estarmos fazendo o evangelismo para o Congresso de Missões. Então, toda a igreja está convidada a estar participando ali em nome de Jesus também. Glória a Deus, são esses os avisos, né? Temos aqui, por enquanto, aleluia. Depois a gente vai falar mais alto aqui, com as coisas que tem aqui ainda. Glória a Deus,
Amém, meus irmãos? Tem alguém nos visitou aqui nessa noite? Está marcado aqui o ano para isso. Amém? Deus abençoe. Recebeu o nosso meio. Amém? Bom receber. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém nos visitando, irmãos? Aleluia. Isso, irmã Dirce, a Lúcia, é isso, né? Deus abençoe, irmã Lúcia. Amém. Glória a Deus, irmão Marino, irmão Neuraci, glória a Deus, que bom. Também agora, irmão, agora já está certo, agora já está 100%, agora como membro também da Filadélfia, irmão Jorge, irmã Graziella. Deus abençoe, são membros da nossa congregação. Amém, irmão? Amém. Receber em nome de Jesus. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. O irmão nos procurou e a gente conversou com os nossos pastores ali. Ele já está como membro aqui da Aleluia Filadélfia. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vamos focar em nesse momento, irmão. Aleluia. Está ali a irmã Santa. Glória a Deus. Que bom ver a irmã aí. Glória a Deus. Aleluia. Juntamente com o Salete, com o Micael, a André. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, irmão. Nesse momento você vai ter que lugar. Você vai cumprimentar a irmão. Diga para ele que bom que você veio. Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite. Irmão, diga algo que Deus colocar no seu coração. Não precisa ser exatamente isso que eu estou falando, mas algo que Deus colocou no seu coração para falar para o irmão. Dê um abraço. Glória a Deus, muitas vezes um abraço, um sorriso. Aleluia. Então sai do teu lugar e cumprimente o teu irmão nesse momento de comunhão. Aleluia. E o nome do Senhor. Vem. As criancinhas vêm da frente, nós estávamos orando para esse culto de crianças ali. Todas as crianças vêm aqui à frente ali. Algo desse versículo. Nós menor motivação crescida no Instagram. Abre o grupo deles, para vocês saberem a passagem deles. Algum deles. Quero voltar para a igreja, vamos lá. Sobre o Deus, sobre o Pai. Abençoa cada pequena criança na frente, cada criança nessa noite, seja impactada pela sua presença, abençoando as profissões que vai ensinar eles o caminho, a verdade, a vida, Deus da vitória, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada um deles, que seja o futuro da igreja, o futuro será por obra, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar Deus de nós, nosso marido lá, e a nossa família Ana vai estar louvando o Senhor em nome de Jesus. Na sequência, a irmã Fernanda vai preparar o papai. Glória a Jesus. Aleluia. Louva a Senhor, glorifica aí. Ele é fiel. Salve os irmãos, só para o Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos e as irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, maravilha, glória. Está fechada. E às vezes pensas que não tem mais solução. Irmão, Jesus não te deixa sozinho. Meu Deus, na hora certa vai te estender a mão. Você diz pra mim, não tem mais jeito. A provação chegou pra me fazer sofrer, mas Jesus te fala com carinho. Na luta, filho, estou com você. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derruba.
está sendo provado, porque Jesus tem bênção pra você. Eu vejo algo novo em sua vida, um horizonte aberto em sua frente está. Pare de chorar, escute agora. Jesus me enviou para falar com você. A enfermidade vai embora. Quem tem promessa não pode morrer antes que acontecer. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, se quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com seu poder, Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com o seu poder. Glória a Deus. Bora aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Bom, foi também a oportunidade de louvar o Senhor. Na segunda semana, Jesus fica essa louvando, amém? Movimento a igreja para a paz do Senhor. Amém. Glória, aleluia. Eita, Deus querido. Eita glória. Aleluia. Como pode Deus ser forte e existir alguém que é tão fraco? Não dá pra entender. Se eu já tentei, sua misericórdia não me conduz assim. E mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse. Pega aquilo que é
Glória a Deus. A palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos fazer a oração. Em seguida, nossa irmã Ju vai estar louvando para nós contribuir com os filhos da oferta à casa do Senhor. Convido toda a igreja para os pais com Amém. Senhor nosso Deus, te peço, Senhor, agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Abençoe aqueles que contribuem, Senhor. Abençoe aqueles que vão ofertar para a casa, Senhor. Contribuem, Senhor. Abençoe os dizimistas, Senhor. Te peço, Pai, aqueles que não podem contribuir, Senhor, abra a porta de emprego. Te agradeço por Deus. Amém. Olha, estou ensinando, foi de boa confia. Ontem o irmão vai louvar o Senhor. Na sequência, minha esposa também vai estar louvando a Senhor o Senhor. Seja grato ao Senhor, amém? Exalta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar uma coisa para a igreja, que o Senhor, Ele não dorme, o Senhor, Ele é justo, o Senhor começou a movimentar. Ele começou na minha família, irmãos. Esse mês passado eu perdi um sobrinho, e essa semana eu quase perdi minha sobrinha e um outro sobrinho, irmãos. Mas o Senhor esteve com as suas mãos estendidas e Ele não poupou ninguém, aleluias. Ele pegou, Ele ouviu a oração de cada um que orou por ela. Ela foi para a UTI com 24 anos, irmãos, sem o útero, aleluias. Ela não pode mais ter filhos, mas o Senhor começou a mover as águas, aleluia. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através da nossa oração, que é pequena, irmãos, mas quando nós colocamos uma oração, ajuntando com a tua irmã, com a tua irmã, ela se torna grande e poderosa, amém? Glórias a Deus, e agradeço as orações dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Com o coração ferido e sem forças para lutar, com semblante caído, coração entristecido, sem forças para caminhar. Foi aí que de repente Ele veio de mansinho, disse vim pra te ajudar. Sou meu Deus, sou teu amigo, não tem mais
Saibas que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sentes angustiado, Jesus está do seu lado e compreende a tua dor. Quando estás em aflição, Ele estende a sua mão para a vitória te dar. É nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim pra te ajudar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei. Quer nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo. Vivo na cruz do Calvário, sangue por te como prova que eu te amo. Vivo na cruz do Calvário, sangue por te Aleluia. Agradeço a oportunidade de conhecer. Glória a Deus. Seu coração é Deus, Senhor. Amém, velho? Deus, Ele é fiel. Deus é maravilhoso. Ele ainda continua sendo todo o centro das atenções. O salmista, no Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. Quando ele disse que ele era o pastor dele, ele estava dizendo: ele que me direciona, é ele que me refrigera, é ele que me sustenta, é ele que cuida de mim nas horas mais difíceis. Ele diz ainda mais: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não precisaria eu ter medo ou temor, porque eu sei que ele vai continuar me sustentando. A maneira de eu dirigir o trabalho da igreja era assim: eu tento aproveitar todo mundo, sacudir a galera toda, para que não fique só eu falando aqui e aí eu vou me cansar. Mas para você que está sentado, fica tranquilo. Eu vou dizer que no próximo culto eu posso pegar você, não está percebendo, mas aí preparado. Então será uma das listas, mesmo que não apareça no meu nome. Eu fico ciente que eu posso chamar aqui para fazer uma oração, dar uma palavra. Já aí promete um talento, já tocou ali. Deus é fiel, amém? De uma maneira que eu acho que é legal quando o coletivo aparece. Quando o individual só aparece, fica muito bom. Mas quando aparece o conjunto da obra, tudo fica melhor. Todo mundo trabalha, todo mundo se divide, todo mundo coopera, todo mundo se alinha. E aí quando você vem para o culto, você vai entender: eu preciso ter pelo menos um cartucho hoje, o canhão vai me pegar. E aí eu já venho mais preparado, bem? Esse povo vai estar louvando. E você continua nessa glorificação. Em seguida vamos ouvir a palavra do nosso pastor. Meus irmãos, com o Senhor, amém? Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Manda agachar. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmão. Sem perder tempo. Gênesis. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 35. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu leio somente. Aleluia. Versículo 1 e o versículo 2. Gênesis, capítulo de número 35. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Tem gente procurando. Vamos esperar. Achou? Amém. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam. O versículo 2 ainda lhe diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amém, irmãos? Podem tomar assento adorando o Senhor. Eu reuniei, irmãos, alguns dias eu estava já com essa mensagem na minha mente para ministrar para a igreja. E não foi nada combinado, mas as meninas ali louvaram ao Senhor. E encaixou com essa mensagem que eu queria colocar um título, não gosto de colocar título de mensagem, mas seria a minha família no altar de Deus. Aleluia. Se nós olharmos a história de Jacó nasceu gêmeo de Esaú, da sua mãe Rebeca. E Jacó, já ali nos seus primeiros anos de vida, teve uma briga ali, uma discussão, que na verdade não foi uma briga. Ele tomou a herança do seu irmão por causa de um prato de lentilha, porque o irmão dele estava cansado, chegou cansado, e ele fez um guisado, e o irmão dele queria comer, estava com fome, e ele ofereceu um prato de lentilha, mas só se ele passasse a bênção para ele, porque a bênção seria o primogênito que nasceu. E Jacó, segundo a história, todos conhecem, nasceu agarrado já no calcanhar de Esaú. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu já agarrado no pé dele. E quando cresceram, houve esse acontecimento e Esaú trocou a sua bênção por causa de um prato de lentilha. E ali houve uma confusão entre eles. Depois que o pai dele ficou velho, abençoou Jacó, e Esaú se irou por causa disso. E Jacó fugiu da presença do irmão dele. O irmão dele queria o fim dele. E depois de ele trabalhar e crescer, de ter mulheres lá, longe de casa, ele começou a voltar para conversar com o irmão dele. Só que no meio do caminho, Jacó teve aquela luta com o anjo no Val de Jabó. Todos sabem daquela luta. Ele teve, todos que compreendem a Bíblia. Jacó, ele lutou com o anjo até a alva do dia. E falou: olha, eu não vou te largar enquanto eu não receber minha bênção. E o anjo abençoou ele, e ele ainda deu um corte na coxa
O anjo deu um corte na coxa dele, ele ficou manco. E prosseguindo a viagem, ele chegou então ao encontro do seu irmão. E ele, achando que o seu irmão ia, só que ele tinha feito um pacto com o Senhor para que o irmão dele ele fosse bem no encontro com o irmão dele, nesse pacto que ele fez com o Senhor. E o Senhor era com ele. E chegou até seu irmão Esaú, e Esaú correu ao encontro dele, recebeu bem. Só que Deus havia prometido que ia abençoá-lo grandemente Jacó. Só que o problema é que quando Deus começou a abençoar a Jacó, ele foi se esquecendo do altar do Senhor. Ele foi se esquecendo de adorar ao Senhor, porque é isso que ele fazia. Só que quando ele chegou nas terras que o irmão dele tinha, quando ele saiu da casa do seu sogro e foi para esse lugar, os filhos deles começaram a se envolver com os outros povos e começaram a adorar a outros deuses e esqueceram o Deus verdadeiro, de adorar, levantar o altar de oração. Então por isso eu coloquei aqui a minha família no altar de Deus. Aleluia! Porque a mensagem desse texto é que nós não venhamos de esquecer de colocar a nossa família como prioridade diante de Deus. Nós devemos levar os nossos filhos, a nossa família, aos pés do Senhor. Aleluia! E o primeiro ponto dessa mensagem é: a minha família é uma família firmada na palavra. A sua família vai ser uma bênção, é uma bênção. Mas, assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor enquanto você estiver na palavra. Salmo 109, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o fundamento da casa espiritual. Para a tua casa, tanto espiritual quanto a tua casa, aqui terreno, aqui que você tem no seu lar, a sua família, para ela estar firmada, ela primeiro tem que estar firmada na palavra. Porque o que ilumina o lar é a palavra de Deus, é a presença do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E quando a palavra guia o lar, há direção e sabedoria. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 24: que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui está no texto também que Jesus fala sobre a parábola da casa que foi construída na areia e a que foi construída na rocha. Para você edificar uma casa, irmão, o segredo para a sua casa estar bem firmada é o alicerce. Você leva mais tempo no alicerce do que para você levantar a casa. Que é tão bonito, todo mundo, a gente quer ver a casa. Você vai construir uma casa, a gente já quer ver a casa pronta, já levantada, tá com a parede, mas o segredo está no fundamento. Você não pode somente pegar e fazer ela sem ter uma base sólida. Quando vai construir edifício, irmãos,
É feito uma sondagem no solo, é feito um estudo, e é demorado. Depois eles começam a fundação, aí fazem aquelas sapatas de todo tamanho, aquelas ferragens, e fica tem fundação ainda, alguns edifícios que demora até um ano, só a fundação. Aí começa a subir, e vai subindo, quando vê, está lá em cima, mas levou um tempão para formar a base. E é assim, irmãos. Muitas vezes nós queremos ver as coisas, mas primeiro nós temos que preparar a base, e a base está na palavra do Senhor. Para nós ficarmos firmes, nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, temos que buscar conhecimento, estudar, ler a palavra, orar, aleluia, ter um relacionamento com o Senhor. Não é só ler, mas você tem que buscar um relacionamento com o Senhor, conversar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. A família firmada na palavra ensina seus filhos a temer ao Senhor. A palavra muito conhecida em Provérbios 22:6 que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Uma família que está no altar, ela lê a palavra, ela crê na palavra, ela vive a palavra de Deus todos os dias. Para você ver o seu filho na casa do Senhor, você tem que ensinar ele. Aleluia. Não é a professora lá que tem que ensinar. A professora vai lá e ensinar a palavra do Senhor. Ela não vai ensinar o teu filho. Não, ela vai ensinar a palavra. Mas muito da criança ela aprende na sua casa. Ela vai aprender lá na sua casa. Você que tem que ensinar. Se nós olharmos ali o Antigo Testamento, os pais é que tinham que ensinar os filhos. Não era o outro que tinha que pegar e ensinar, não. Era os pais, não era o sacerdote que tinha que ensinar, era a família, os pais é que tem a obrigação de ensinar a criança. Nós viemos aqui na igreja para adorar ao Senhor, prestar um culto racional ao Senhor, agradecer ao Senhor pela semana que está adentrando. Aleluia, é isso. Nós não temos aqui para passar um tempo só para ir lá ver o irmão e abraçar o irmão. Não, nós viemos aqui, irmão, para adorar ao Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes no corre do dia a dia, às vezes nós vamos esquecendo e esquecemos de tirar um tempo para o Senhor. O segundo ponto é uma família no altar, é uma família com propósito. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família com propósito sabe por que existe. O propósito do lar cristão não é apenas viver em harmonia, é servir a Deus junto. Você tem que servir junto. Aleluia. Existe um cordão que tem porta. Quando a varinha, se tu pegar uma varinha e dobrar, é fácil de tu quebrar. Duas, o que vai dizer uma bola de 3? Essa ali. Aleluia. É mais difícil. Um lar precisa ser um campo de missão, não apenas de moradia. A primeira missão no lar é o pai e a mãe ensinar o filho, ganhar ele para Cristo. Cada pai e mãe deve ser a própria casa, deve ver a própria casa como um ministério, um lugar de luz no meio da escuridão. Porque quando a tua casa vive em harmonia, aí os vizinhos vão ver. Eles vão ver o testemunho. Eles veem o testemunho nosso. Como é que nós somos, como é que nós vivemos. Porque não adianta também nós viver de aparência. Dizer que somos uma coisa, querer aparentar uma coisa e não ser. O propósito de uma família no altar é glorificar a Deus em tudo.
1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo o que nós fazemos é para glorificar a Deus. Tudo. Aleluia. E uma família com propósito tem valores firmes. Ela não se molda ao mundo, mas influencia o mundo com fé, caráter e amor. Famílias com propósito são usadas por Deus para abençoar gerações. Você tem que abençoar. Abençoar o seu filho. Porque há poder na tua palavra. Tem momentos que às vezes nossos filhos tiram às vezes a calma da gente. Só que é difícil, e eu tive que aprender isso. Mas não foi fácil? Foi fácil? Não é fácil. Precisa se controlar. Tem hora que dá vontade de pegar pelo pescoço dele, né? Mas assim, não. Mas são crianças, mas você tem que dar vontade. Só que você vai orar, vai pedir para Deus sabedoria. Sabedoria. Para ensinar. Para ensinar ela através da palavra. E não é com violência. O ponto 3 diz que uma família no altar é uma família que ora. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que orai sem cessar. O que quer dizer orar sem cessar? Em todo tempo. Ah, pastor, mas durante o ano eu não vou dobrar meu joelho. Não, orar em pensamento. Tem lugares que você não precisa falar, você ora em pensamento. E Deus, Ele conhece o teu pensamento. Você ora em pensamento, em lugares que não precisa falar. Tu vai no hospital, você não vai orar alto. Você vai orar baixinho. Você vai orar baixinho lá para a pessoa vai. Claro que se os Espírito Santo tomar lá, você vai. Mas é um lugar que você tem que orar baixinho. Aleluia. Dependendo de você está, você tem que saber como que você vai orar. Ezequias orou deitado. O profeta chega e fala para ele: olha, assim diz o Senhor, esse lugar que você, essa doença que você tem aí é para a morte, e você não tem mais jeito. Ezequias, na hora, ele virou, que era o profeta de Deus, e veio falar para ele. E ele virou o canto e começou a chorar e falar com o Senhor. Com certeza ele não estava gritando, ele estava falando, gemendo, chorando, pedindo a misericórdia do Senhor. Meu Deus, que poder! E o profeta estava lá no terreno, voltando, antes de ir lá no pátio. Ele voltou, Deus falou com ele: vai e volta, fala que eu vou dar mais 15 dias de vida. Aleluia, não importa, irmão, o jeito que você está orando, Deus conhece. Glória a Senhor. Deus sabe. Muitas das vezes uma lágrima, irmão, fala mais que 1000 palavras. Você chorar diante do Senhor. E tem vezes que você vai orar e não vem palavra. Aleluia. Mas o Senhor conhece cada lágrima que você derrama. A oração é o coração de uma família espiritual. Ela une e consola, renova as forças e abre portas que o homem não pode abrir. Aleluia. É a oração. Oração no lar. Aleluia. As famílias que oram juntos permanecem firmes nas tempestades. Se fosse contar quantas tempestades aí a gente já passou, teve 28 anos aí de vida conjugal. Mas o Senhor dá uma palavra. Olha, tem irmãos aí que tem mais, né? Anos de casados, outros que um pouco menos, mas ali, firme. O Senhor está no barco.
Pedro estava preso, mas a igreja orava e o anjo o libertou, em Atos 12, 5 a 7. Assim também, o lar que ora, vê Deus agir em meio às lutas. Aleluia, a igreja estava orando pela vida de Pedro, que tinha sido preso, porque Tiago já tinha sido morto, e isso alegrou a vida de muitos do povo gentil, e a igreja estava orando, porque quando eles prenderam Pedro, eles queriam matar Pedro, já a intenção era matar, e a igreja estava orando. Enquanto a igreja estava orando, o Senhor foi lá, quebrou aquelas correntes, e Pedro chegou na casa onde eles estavam. Aleluia, eles se alegraram, porque é o poder da oração. Aleluia, enquanto você está orando, o Senhor está quebrando correntes, o Senhor está esmiuçando, abrindo caminho, aleluia, para você passar também. Aleluia, a oração familiar deve ser diária e sincera. Não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Um tempo em que pais e filhos falam com Deus e ouvem sua voz. Aleluia. Tem que orar com a família, com os filhos. Aleluia. Junta todos ali na cama e faz aquele momento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso dá muitos frutos. A oração restaura o lar, o altar do lar. Quando a oração é prioridade, a presença de Deus habita em casa. Por isso que a gente diz que a oração é o que? A chave da vitória. A oração é a chave que abre todas as portas. É a oração. Como o pastor meu dizia, fala assim, ó, muita oração, muito poder. Menos oração, menos poder. Você quer ver Deus trabalhar na tua vida mais ainda? Ore mais intensamente. O quarto ponto, uma família no altar é uma família unida. Em Colossenses 3:14 diz assim, ó, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, da qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações. O altar é lugar de perdão e reconciliação. Glória a Deus. Antes de apresentar a oferta, Jesus disse, ó, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem daí eu vou receber a oferta. Mateus 5:24. O lar precisa ser um ambiente de perdão mútuo, onde as feridas são tratadas com a graça. Precisa, aleluia, de perdão no lar. A unidade é prova da presença de Deus. Onde há união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículo 5. A família unida enfrenta as lutas com força. O inimigo tenta dividir para enfraquecer, mas quando há amor e paz, não há brechas para o mal. Então, quando há perdão, há amor, e ali há paz, e o mal não tem espaço. Então sempre vai ter, aleluia. Por isso é uma vida de oração. Você tem que estar orando, tem que estar buscando para a sua família. A unidade é mantida pela humildade e pela comunicação. Pais que ouvem, filhos que respeitam, cônjuges que se perdoam. Tudo isso é altar erguido dentro do lar. Uma família no altar é marcada pelo amor, pela paz e pela harmonia que vem do Espírito Santo. Jacó estava ali naquele lugar que estava perdido. Tinha perdido
família começou a se envolver com outros deuses. E Deus nos chama para ir a Betel. Por que a Betel? O Betel era o lugar da adoração. Aí quando ele chega diante chama a sua família, e faz a homenagem que todos os deuses estranhos, porque eles já estavam corrompidos. Que Deus tinha abençoado, eles esqueceram de Deus. E entre eles estavam ali José, estava Simeão, estavam todos os filhos de Jacó. Só não Benjamim, que o Benjamim já foi o filho já lá na sua velhice. É que da onde que saiu as 12, que o nome das 12 tribos de Israel. Deus está nos chamando, irmãos, a voltar ao lugar de adoração. Deus nos chama a Betel. Aleluia. Quanto tempo faz que você não chega a Betel? Quando Deus fala com ele, ele chama toda a sua família e obedece ao chamado do Senhor. Porque ali em Betel, ele tinha passado ali, e ali que ele tinha ouvido aquela desavença com o irmão dele. Aí quando ele escapou, ele levantou aquele altar e foi embora. E passou-se muito tempo, Deus o abençoou grandemente, e ele acabou esquecendo de voltar a adorar o Senhor. Quantas coisas, irmãos, têm acontecido em nossa vida, que acontece no dia a dia nosso, que às vezes nos impede de nós chegar a Betel, que é o lugar de adoração. Aleluia. É uma pergunta nessa noite. Glória a Deus. Deus chamou Jacó para restaurar o altar, e quando ele obedeceu a bênção, voltou para o lar. Porque a família dele estava toda perdida, tinha sido destruída naquele lugar que eles vieram. Aleluia. Se você olhar ali o versículo capítulo 33, capítulo 34, capítulo 34, que uma das filhas dele, Diná, foi desonrada, foi estuprada, aconteceu uma situação ali. E isso começou a desmoronar, e outros dois irmãos dela fizeram vingança, queriam matar, e começou a acontecer todas essas coisas. Aí Deus chamou ele, volta para Betel. Tem que voltar agora. Ele tinha esquecido da adoração. E enquanto ele estava bem, a família estava bem, amém. Existia uma promessa sobre a vida de Jacó. E depois que ele lutou com o anjo, se tornou, o anjo colocou o nome dele de Israel. O anjo era o próprio Deus, representante do céu. Aleluia. Precisou acontecer tudo aquilo ali para que ele voltasse a Betel. O que está te impedindo de chegar a Betel? Eu não estou aqui dizendo que você não está buscando a presença do Senhor. Não estou dizendo isso. Mas o Espírito Santo me impulsiona a fazer isso. Talvez o altar da sua casa esteja quebrado, o tempo da oração esquecido, o amor esfriado. Mas o que Deus restaurou, o Deus que restaurou Jacó quer restaurar a sua família também. O Senhor edificará a casa do justo. Famílias no altar são famílias abençoadas. Levante hoje o altar da sua casa. Te coloque. Você pode dizer nesta noite, assim como Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se olharmos os acontecimentos na qual Josué
disse, proferiu essas palavras. O povo estava revoltado, desobediente à voz do Senhor. E Josué ficou inquieto com toda aquela situação, que ele chegou para o povo e disse: olha, eu não sei o que vocês vão fazer de agora para frente, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se vocês quiserem, voltem a obedecer a voz do Senhor, volte a obedecer os seus estatutos. Aleluia! Eu não sei qual é o altar que você precisa consertar. Às vezes é o altar da reconciliação, às vezes é o altar do perdão, às vezes eu não sei qual é o altar. O Senhor sabe, você sabe. E eu queria orar por você nessa noite. Aleluia. Às vezes é o altar do orgulho, às vezes eu já fui muito assim, já passei por diversas fases. Deus começava a me abençoar, eu achava que agora, aí o Senhor me quebrava no meio do porque quando Deus abençoa a pessoa, agora eu preciso, agora eu já estou bem, agora não precisa mais fazer a campanha do 7 quarta-feira, não precisa fazer campanha de salmo, não precisa fazer isso, aquilo outro, agora eu já consegui a minha bênção. Estava equivocado. O Senhor vem e me quebra no meio do volta. Tem que ser dependente de Deus, irmãos, em todo instante. Eu queria orar por você nessa noite. Se você precisa de uma oração, vem à frente. Nós vamos estar orando. Aleluia. Eu preciso da oração da igreja. Maldão, vem aqui à frente. Nós queríamos orar por irmão. Aleluia, irmão. Então, a igreja sabe, e está passando por um momento difícil, né? Aleluia. Vamos orar. O Espírito Santo vai completar a oração. Aleluia. É um momento difícil para cada um que tem um momento difícil. Então, se está orando pelo irmão, eu queria convidar também a oração, irmão José. Vamos em frente. Então, também, aí amanhã, vamos fazer 24 anos de união, parabéns. Glória a Deus. Aleluia, irmão Jorge. Agora está do aniversário hoje também. Eles vão estar parabéns também. Glória a Deus. Agora, mais alguém também. O irmão José que fez aniversário semana passada. A Maisinha pode vir aqui à frente também. E a Maísa também. Glória a Deus. Vamos estar parabéns de volta. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Feche os olhos. Levante os olhos. Os obreiros podem descer aqui, podem estar orando pelos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai. Aqui estão os seus filhos, Senhor. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite, Senhor. O Senhor conhece. Eu não sei qual é o altar que os seus filhos, Senhor, precisam, Pai. Aleluia, voltar, Senhor, para restabelecer. Aleluia, mas que seja um lugar de adoração, Senhor. Um lugar de oração, aleluia, um lugar de entrega. Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, que o Senhor venha dar força, ânimo, aleluia, Senhor, venha de encontro com os seus filhos, Senhor, nessa noite. Vai,
Vamos preparar essa hora para ir para frente em nome de Jesus Cristo. Através do Filho, da Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus. Sim, que os irmãos aqui que estão no aniversário, ficar na frente. Aleluia, irmãos, podem tornar esse lugar. Aleluia, irmãos, eu dava parabéns para ele. Amém? Aleluia! Parabéns pra você. Aleluia! Agora, irmãos, eu queria fazer um momento de oração. Eu queria que você se juntasse com a sua família. Aleluia! É os obreiros, pode sair comigo nesse momento. Aleluia! Chegasse perto da sua esposa, perto do seu filho, só um pode ficar aqui. Glória a Deus, não pode ficar aqui. Aleluia, adorando ao Senhor. Aleluia! Chegue perto da sua família. Você que não tem ninguém da sua família perto, chegue perto de alguém aí, porque a sua família é igreja. Aleluia! A minha família aqui é igreja, né? Minha família, não ser minha esposa e meus filhos, estão lá 1000 quilômetros de distância, longe. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ore, irmãos, pela sua família. O Senhor tem projetos para a sua família. Mas você tem que orar e buscar a presença do Senhor para que Deus venha usar cada membro da sua família, crianças, filhos. Aleluia. Aonde eles irem na escola, Deus possa usar eles. Aleluia. Porque eles vão na escola, eles são atacados também por muitas coisas que a mídia tenta colocar, né, na mente deles também, através do celular. Aleluia. Ore pela sua família, Senhor Deus e Pai. Aqui estão as famílias e os seus filhos nessa noite. Pai, aleluia, vai visitando cada lar, cada família, Senhor. Que a tua boa mão, Senhor, venha estar sobre a vida deles, Senhor, guardando e protegendo, guiando os seus passos, guardando, Senhor, contra as ciladas do inimigo, Pai, que tem tentado afligir, Senhor, as famílias, afligir os lares, Senhor Jesus. Vai colocando a tua mão, Senhor, vai guardando. Aleluia, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e abençoamos cada aleluia, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Cante, aleluia. Aleluia.
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Esteja meu amigo, cada um dos seus filhos, aonde eles colocarem a mão, prospera. Aonde eles colocarem a planta do pé ali, o Senhor estará dando a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?